eu sou Karina e eu, a Luana, Jaqueline e Nicole, vamos apresentar o trabalho da entrevista da disciplina Teologia e Fenômeno Humano, onde os entrevistados irão responder 5 questões de acordo com os assuntos discutidos em aula. A escolha dos participantes desse trabalho, que foram entrevistados, se deve ao nível de complexidade das perguntas elaboradas pelo grupo, porque provavelmente pessoas que não são da área das ciências humanas, que não são apreciadores e estudantes dessa área, não conseguiriam responder. Então, por isso a gente escolheu pessoas que são ou graduandas da área das ciências humanas, ou pessoas que já têm um conhecimento prévio dessa área para que a gente pudesse obter respostas bacanas. Então agora a gente vai conferir as respostas dos nossos entrevistados sobre as 5 perguntinhas elaboradas pelo nosso grupo. Boa tarde, meu nome é Carolina Violante Pérez, eu sou formada em Filosofia pela Unesp, tenho mestrado em Filosofia da Linguagem pela Unicamp e especialização em Ensino de Filosofia pela UFSCar. Também sou pedagoga, formada na Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Unicamp e tenho experiência em militância com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, através da Faculdade de Engenharia Agrícola, a FEAGRE da Unicamp, onde eu também fiz alguns cursos voltados para a agroecologia. Sou aromaterapeuta, massagista e ufóloga nas horas vagas. A primeira questão que eu venho responder aqui é acerca da Declaração Universal dos Direitos Humanos, segundo a qual todos somos livres e iguais em dignidade e direitos. E a pergunta é: quem é o merecedor dessa dignidade humana na atualidade? Bom, em primeiro lugar, quando a gente está falando da Declaração Universal de Direitos Humanos, quando estamos falando de direitos, de legislações, Constituição, estatutos, a gente precisa lembrar que um longo caminho, um longo processo foi trilhado, até chegar na constituição desses direitos. E que esse caminho, ele passa por um processo material histórico até chegar numa realidade universal, abstrata, que é a realidade da lei. Muita luta, muita guerra, muito sangue está por trás, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da construção do Estatuto do Idoso, da construção do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobretudo quando a gente fala de minorias, dos excluídos do sistema e da sociedade, como as crianças, os idosos, os negros, a comunidade LGBT e as mulheres, a gente precisa lembrar que foi a pressão dos movimentos populares, a pressão das bases, que levou à constituição das leis que vão favorecer essas minorias, das leis que vão expressar os direitos que essas minorias devem possuir. Para a gente entender isso, basta lembrar a resistência quilombola, por exemplo, que é considerada uma das primeiras lutas a favor de direitos de minorias dentro do Brasil. Eu moro aqui na região dos Amarais e Campinas foi a última cidade do Brasil onde a escravidão foi abolida. E a minha região aqui é um exemplo bem claro de como a resistência popular, a começar pela resistência quilombola, é essencial na materialização dessa dignidade que é preconizada pela lei. A lei, quando ela está apenas no papel, a lei é morta. Para que a lei se torne realidade, é preciso organização das bases, resistência, movimento popular. Então, no papel, na lei, todos os humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Mas isso é a lei. Na prática, o que a gente vive é uma imensa desigualdade social, desigualdade ao acesso aos direitos do cidadão, e é uma realidade muito triste e gritante. É óbvio que nessa realidade, o branco, o rico, terá mais liberdade e mais dignidade. Vai sofrer menos preconceito e vai ter a lei e os magistrados a favor dele. Tome-se, por exemplo, o caso do grupo vulnerável das mulheres, o caso da Mariana Ferrer. O juiz está do lado do estuprador, né? O advogado passa por cima das leis, passa por cima dos direitos humanos dessa mulher e a humilha. E isso, o caso da Mariana é só um caso que vem simbolizar todas as mulheres desse país e do mundo e que expressa também a realidade de todas as minorias. É assim que o negro é tratado nos tribunais. O negro está certo, mas é humilhado. É assim que o idoso é tratado nas filas, é tratado quando envolve uma questão política e judicial.
Um policial não vai humilhar um branco num carrão ou um branco num condomínio de luxo. O policial não vai entrar no Alphaville para bater em filho de rico, um playboyzinho. Mesmo que ele esteja lá dentro escondendo drogas ou então escondendo armas, tá? A justiça não vai prender o filho de papai que tocou fogo no índio, que tocou fogo na empregada doméstica. Ela vai vir aqui na periferia, eu moro aqui no São Marcos, estou falando daqui, uma das regiões mais violentas e vulneráveis de Campinas. Já foi pior, mas continua com vários problemas, tá? A polícia vai vir aqui pegar um jovem preto, pobre, trabalhador, saindo do trabalho para espancar ele na rua, para humilhar ele, para colocar droga no bolso dele. São muitos os casos de jovens inocentes que são violentados, agredidos ou até incriminados só pela sua condição social. Então, será que essa dignidade que está preconizada na lei, ela de fato é a mesma para todos? Bom, o fato é que assim, a gente ainda tem um imenso caminho para trilhar na conquista da nossa liberdade, na conquista da nossa dignidade, na conquista de nossos direitos. Mas isso vai depender de nós, vai depender da nossa organização, da nossa força de vontade, da nossa luta. E é por isso que eu digo sempre que é somente a micropolítica, a política das bases, a política do povo, a política das minorias, a política dos grupos vulneráveis, a política dos excluídos que pode tornar as nossas leis realidade. A gente tem duas realidades, né? A lei lá em cima, o povo aqui embaixo. E essas duas realidades, elas precisam se acoplar. Como? Através de um processo educativo com as bases, através da mobilização dessas bases em movimentos populares, movimentos sociais, em resistência e luta. E aí, então, a gente vai ter um meio termo entre a lei, que parece que tá lá numa realidade abstrata, tá lá no céu de Deus, e a terra, que seria esse inferno, né? E o meio termo seria a conscientização das massas e sua mobilização na pressão do governo, na pressão dos aparelhos públicos para que a lei se torne realidade. Não dá para esperar que esses direitos caiam do céu ou que eles venham da classe política, porque o Brasil é lavado de corrupção de cima a baixo. Né? E sem falar nisso, sem falar que a democracia vem do grego demoi, mais kratos, em que demoi é povo e kratos é poder. Se o povo não exercer esse poder, a democracia é falsa, ela se torna demagogia. Demagogia é a corrupção da democracia, tá? E então, só para finalizar, o que eu tenho para dizer é que a gente precisa caminhar nesse país no sentido de sair de uma democracia representativa, onde você elege um candidato e depois disso você deixa tudo nas mãos dele, como se ele fosse representar a nossa vontade. O povo acaba elegendo muitos candidatos que não representam a vontade da população por causa da ignorância em que as massas são mantidas, por um sistema educacional que propositalmente é feito para excluir. E agora, com as reformas, a nova Base Nacional Curricular Comum, esse sistema educacional vai se tornar mais excludente, mais mecanizado e menos humanizado, tá? Então, essa democracia representativa, que consiste em deixar na mão de meia dúzia de sujeitos voltados mais para os seus interesses próprios do que para os interesses da população, ela precisa ser substituída por uma democracia mais direta, em que todo cidadão participa das decisões políticas, votando em projetos de lei, propondo políticas públicas. Tá? Sem a participação das bases na política, eu não acredito que a dignidade e a liberdade preconizadas pelos direitos humanos se torne uma realidade em nosso país. Para falarmos de direitos fundamentais na sociedade contemporânea, devemos, antes de qualquer coisa, entender o processo histórico e político pelo qual passamos e estamos passando. É necessário compreender que a nossa suposta sociedade verde e amarela, ou mais, costumeiramente conhecida como nacionalista, é, na verdade, uma sociedade autoritária. Entender que o autoritarismo faz parte dos processos políticos, judiciário, legislativo e executivo nos faz entender pragmaticamente que nossa sociedade não passa de uma sociedade de privilégios. Parafraseando Marielle Chauí, em sua obra Manifestações Ideológicas do Autoritarismo Brasileiro, vivemos em uma sociedade no qual leis sempre foram armas para preservar privilégios de classes específicas e também o melhor instrumento para repressão e opressão. Jamais em busca de direitos e deveres fundamentalmente igualitários, isto é, que não façam acepção de pessoas, seja por gênero, classe, raça, etnia, até mesmo religião. Assim sendo, a dignidade humana está intimamente ligada ao seu poder aquisitivo, social, político e muitas vezes à sua opção de gênero. Ou seja, caso você não tenha dinheiro para pagar um bom advogado ou uma posição de destaque em meio à grande massa,
ou não tem influência ou contato político, muito provavelmente sua dignidade humana é apenas uma utopia, apenas uma mera ilusão garantida pela Carta Magna. Isto porque os políticos rompem com o uso depreciativo da razão em busca de seus próprios interesses. E democracia, no Brasil, se tornou apenas uma palavra. Não tem significado pragmático no discurso político. Não tem significado íntimo à ação política. O poder passa a ser visto então como algo transcendente, que apenas alguns têm acesso. Sendo assim, não surpreende que o sujeito político nacional pense muito mais com argumentos despóticos do que verdadeiramente democráticos. Logo, paradoxalmente, no Brasil, dignidade humana tem classe e gênero e muitas vezes religião. Muitas vezes os favorzinhos, muitas vezes as ações despóticas existentes cotidianamente. Em relação à questão 1, né? A questão 1, vocês falam quem são os merecedores da dignidade humana na minha perspectiva na atualidade, né? Digo que todos os seres humanos, né, merecem a dignidade humana, né? Mesmo quando a gente vai e pega a questão da Declaração dos Direitos Humanos, nós percebemos ali que todos os seres humanos, eles têm direitos, né? Eles têm direitos a serem diferentes, né? E por terem direitos a serem diferentes, é que essa diferença ela deve ser respeitada, né? Seja a diferença em relação a gênero, né? Seja a diferença em relação à cor de pele, né? Seja a diferença que for, as pessoas têm direito a essa diferença e por terem direito a essa diferença são dignas a ela, né? Então eu vejo que todos os seres humanos têm direito à dignidade humana. Aí depende muito do que você chama de dignidade, porque parece que você falar quem tem dignidade, quem tem esse direito e tal, parece que você está fazendo uma hierarquização, que é uma coisa ridícula que nossa sociedade tem costume. Eu acredito mais na idiosincrasia, que cada pessoa tem seu valor, tem seus defeitos, tem suas qualidades, então todos merecem dignidade, todos merecemos dignidade, não temos como julgar quem merece e quem não merece. Eu, nem ninguém é melhor do que qualquer outro ser vivo, não somente humano, para dizer quem merece e quem não merece. Como o próprio artigo diz, todo ser humano é digno dos seus direitos e todas essas coisas, independente da etnia, da raça, das opções sexuais, se é um embrião ainda ou não. Todas essas pessoas, elas são dignas dos direitos humanos. A pergunta número 2, proposta pela Faculdade de Biblioteconomia, tem a ver com as mudanças e evoluções atuais que evidenciam uma emancipação da homossociogênese, que tem a ver com totalitarismo, para a heterossociogênese, que tem a ver com igualdade, com o fim da miséria, com emancipação. E a letra B, segundo aspecto da pergunta, diz respeito às mudanças que eu ainda espero que precisam acontecer para que a gente conquiste essa saída da homossociogênese para a heterossociogênese. Bom, em primeiro lugar, as primeiras mudanças que nosso país sofreu, que manifestam essa transição para uma heterossociogênese, elas aconteceram quando da saída do regime militar e uma entrada num processo de redemocratização da nossa sociedade. Então foram marcos nessa saída da homossociogênese a promulgação da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, com o movimento das diretas já, e na sequência o estabelecimento de diversos estatutos, como o Estatuto do Idoso, os direitos dos animais, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as próprias reformulações dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação também manifestam esse processo de saída do totalitarismo para uma entrada em um mundo de oportunidades mais iguais. O voto foi uma grande mudança, o voto das mulheres. Depois vieram a intensificação da mobilização das bases,
o movimento dos trabalhadores sem terra, que foi iniciado pela Pastoral da Terra da Igreja Católica, os movimentos populares, que aos poucos foram conquistando mais e mais direitos para as minorias. Direitos esses que são manifestados nas diversas legislações específicas para os grupos vulneráveis, como o Estatuto dos Idosos, o Direito das Mulheres, a Lei Maria da Penha, o ECA e etc. Porém, a democracia nesse país é muito jovem. Ela tem o quê? 40 anos, menos de 40 anos, está caminhando para os seus 40 anos ainda. E o sistema, né, o sistema com os oligarcas, que são aqueles poucos donos do poder, as mesmas velhas famílias conservadoras e tradicionais que detêm o poder, a bem dizer, praticamente desde a época da colonização, né, a gente tem até hoje famílias reais querendo implementar monarquia no Brasil. Tá? O risco que a democracia corre é muito grande, sobretudo quando ela ganha um fôlego novo. Tá? Então, a democracia é muito jovem, o povo ainda não está preparado para o exercício da democracia, porque ela supõe consciência política, ela supõe participação popular, e o sistema manipula a educação no sentido de manter a população em ignorância. Por exemplo, essa tentativa de tirar disciplinas como filosofia, sociologia, história, geografia, até artes do currículo, isso é uma tentativa proposital e descarada de implementar um modelo de ensino que é tecnicista, que é reificante, tá? E que mantém a população em sua ignorância política. A gente teve um fôlego de democracia poucos anos atrás com as ocupações das escolas pelos estudantes, pelos pais. Eles ocuparam as escolas e fizeram aquilo que o sindicato não consegue fazer, que determinados partidos políticos não conseguem fazer, que é reverter, barrar a reorganização escolar que o Geraldo Alckmin queria fazer no estado de São Paulo, que ia acarretar em mais exclusão, em fechamentos de aulas de educação de jovens e adultos, fechamentos de salas de aula e fechamentos de escola, inclusive. Tivemos também, como representante desse fôlego de democracia e de heterossociogênese no país, o movimento organizado pela juventude de ir às ruas para reivindicar o passe livre, para reivindicar um valor mais acessível nos passes de ônibus, para reivindicar melhorias no transporte urbano, porque nós sabemos que sem mobilidade urbana uma população não consegue se expressar, não consegue lutar pelos seus direitos, não consegue nem ter lazer, para falar a verdade, tá? Mas depois desse fôlego de democracia que levou inclusive os jornais internacionais a noticiarem assim que o gigante havia despertado. Nosso país é um gigante adormecido. E durante esse fôlego de democracia que foi dado pela juventude, educada pelos bons professores, pelos bons sociólogos e pelos bons filósofos, depois desse fôlego, a reinvestida, o contra-ataque do totalitarismo, do fascismo e do capitalismo foi cruel. A gente viu então uma difamação intensa ao governo do PT, que conseguiu tirar o país da pobreza, do mapa da fome da ONU, que conseguiu pagar um pouco da dívida com o FMI, que conseguiu perdoar a dívida de países extremamente pobres, que construiu casa como ninguém nunca construiu, que construiu 23 ou mais universidades federais, ao passo que no governo Fernando Henrique foram apenas 2. Enfim, todos os benefícios para o povo mais pobre que foram conseguidos pelo governo PT não apareceram durante os mandatos do Lula e da Dilma, porque a mídia investiu ferrenhamente em destruir esse fôlego de democracia, esse fôlego de manifestação da classe trabalhadora, dos mais vulneráveis aqui no Brasil, através do quê? Da velha propaganda, que é uma invenção, inclusive, do nazismo, né? Essa propaganda difamatória, essa manipulação ideológica que é feita através da mídia. Então essa manipulação conseguiu destruir o fôlego democrático nesse país. Além da manipulação da mídia, também houve ataques aos professores, por exemplo, com o projeto Escola Sem Partido. O projeto Escola Sem Partido, que quer impedir o ensino de política dentro da sala de aula. E nós ensinamos não é política partidária, nós ensinamos a política. Então, a reação desse movimento em prol de um retorno ao que se denomina de homossociogênese, ela também se manifestou, além do programa Escola Sem Partido, das difamações na mídia, através da reforma atual que houve na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que tira a obrigação universal do Estado em oferecer educação para a população. E como nós já dissemos, a tentativa de tirar disciplinas com filosofia, sociologia e história dos currículos.
E a gente vai ver o resultado dessas reformas educacionais a partir do ano de 2021, quando elas já serão implementadas. Os professores correm o risco, inclusive, de ficar sem aulas. Ano que vem nós vamos viver a tragédia na educação. Ela vai ser consolidada através da implementação de um modelo de ensino tecnicista, mecanizado e gerenciado por empresários, né? Aumenta a burocratização, mas na prática não se resolve os problemas da educação. Mas o que eu tenho que dizer é que parece que tudo tá muito trágico, né? Que a gente tá vivendo um retrocesso na democratização do país. Mas o que eu vejo é que justamente toda essa tragédia vai ser o que vai abrir as portas para que o movimento em prol da heterossociogênese ganhe forças. Por quê? No momento em que o país entrar em um caos, nós vamos ver, depois das eleições tudo isso vai ficar bem claro, tá? A gente vai ver a inflação, que já está galopante, o preço dos alimentos altíssimo, o preço dos combustíveis, os índices de desemprego aumentando, os índices de violência também, os índices de abandono escolar, porque a maioria do nosso público estudantil no Brasil não tem estrutura emocional e nem social, tem famílias desestruturadas, falta tecnologia, eles não têm estrutura nenhuma para bancar o ensino à distância. O ensino médio, por exemplo, noturno vai ser 20% de carga à distância, né? Então a gente vai ver uma piora em todos os aspectos dentro do país para a população mais vulnerável. Nesse momento em que as instituições públicas, governamentais já não vão dar mais conta de resolver os problemas sociais, aí é que aquele movimento paralelo de micropolítica que já existe vai se mostrar como mais necessário ainda. Eu estou vendo que para o futuro, o que nós teremos? Consolidação de redes e vai ter um fortalecimento das parcerias público e privado, tá? Esse é o futuro, tanto para resolver o problema da geração de renda, o problema do lazer, esporte e cultura, o problema da educação. Então, no momento de crise, o terceiro setor vai assumir, o terceiro setor e os movimentos populares vai assumir o papel da conscientização da população, da implementação de projetos que vão possibilitar a implementação de políticas públicas voltadas para os setores mais vulneráveis da sociedade. Vou dar um exemplo. Dentro da escola pública, eu não consegui realizar a maior parte dos projetos que eu me propus. Isso me levou à ideia de criar um instituto para combater um problema que é bem marcante dentro do meu território, a região dos Amarais, que é o problema da violência contra as mulheres, altos índices de feminicídio e o abuso sexual de crianças. Então eu estou buscando as parcerias com o setor público, com o setor privado, para montar um instituto para resolver essas questões. Então, no momento de crise, as alternativas criativas, o empreendedorismo, a ideia do profissional criativo, tudo isso vai vir à tona. Como diz a música, me desorganizando que eu posso me organizar. Então, uma nova organização da sociedade vai surgir a partir de novos parâmetros. E a gente não vai mais poder esperar nada de um Estado que tem teóricos que chamam de Estado desertor. A gente está vivendo o fim do estado de bem-estar social, que reverte os impostos em benefícios para a população, como saúde e educação, para entrar naquilo que se chama Estado mínimo. Os políticos são hipócritas porque eles preconizam o fim do Estado, mas eles querem manter o Estado como máquina burocrática e como um cabide de empregos, né? Os nossos parlamentares são os mais caros do mundo. O índice de gastos com parlamentares no Brasil chega a isso aqui. O segundo país com maior gasto com parlamentares é a Itália, e o nível está aqui. Então olha a diferença, nós temos os políticos mais caros do mundo, e agora a gente não vai ter mais estado de bem-estar social, vai continuar tendo o estado que é mínimo, e os impostos vão subir, nós vamos pagar mais impostos, tá? Só que não, o que vai ser arrecadado com os impostos não vai ser mais revertido para a população, e inclusive vai ser revertido para o setor privado, como já está acontecendo dentro da população. Então o que eu vejo é isso. Vamos viver agora um momento, a minha visão para o futuro é favorável, sim. É favorável para que soluções criativas para os nossos problemas apareçam.
E é favorável para que o terceiro setor, os movimentos populares se conscientizem e resolvam seus próprios problemas. Vai chegar a hora agora, o futuro é nós cuidarmos da casa, nós mesmos, e não esperar mais da classe política. E vai ficar bem claro que a classe política não vai poder fazer mais nada pela população. Então essa é a visão de futuro rumo à homossociogênese que eu visualizo. Zygmunt Bauman, em seu livro Vida para o Consumo, Transformação das Pessoas em Mercadoria, nos mostra que o capitalismo monopolista sempre visou o acúmulo de capitais, sempre visou o consumo e talvez supostamente prometia a felicidade, porém visando o lucro e não o bem-estar social de verdade. Os avanços tecnológicos eram, simplesmente, novos meios para atingir seus interesses. Isso custou a saúde de milhares de milhões de pessoas e isso está gerando uma conta inestimável na natureza, isto é, os impactos ambientais. Achar que vivemos em um sistema infinito de recursos limitados é completamente ultrajante. A verdade é que o sistema capitalista está em colapso e é o próprio planeta que está dizendo: chega, eu não aguento mais. O slogan "trabalhe mais para ganhar mais e consumir mais, então alcançar a felicidade" é, em suma, uma mentira. Pois o fenômeno psíquico da felicidade é muito abstrato e relativo de indivíduo para indivíduo. Não existe fórmula mágica para a felicidade. Existem meios consistentes e realistas para alcançarmos igualdade. E não é o capitalismo que nos oferecerá isso. A história e a contemporaneidade nos mostram isso. Pois uma sociedade de consumo não busca alinhar as diferentes desigualdades que surgem por simplesmente nascer em uma região de conflito, por simplesmente nascer de pais inconsequentes ou por simplesmente nascer em meios não privilegiados. A primeira mudança social realmente evolucionária para o futuro da humanidade é romper com a sociedade de consumo, iniciar a sociedade ambiental, quando o ser humano agir em prol do coletivo, saindo da bolha de seus próprios interesses, pensando nas próximas gerações e no meio ambiente. O primeiro passo para o futuro da igualdade está dado. Bertrand Russell, em sua obra A Conquista da Felicidade, nos propõe uma sociedade ideal, igualitária, e o caminho para isso não é o dever com o capital, e sim o dever com o lazer e o conhecimento. Uma sociedade que visa aprimorar conhecimentos e aproveitar a vida. Porém, é preciso romper com ideais capitalistas de uma sociedade de consumo. A natureza e a dignidade humana agradecem. A segunda questão, quando vocês falam da questão da conquista da igualdade, o que eu espero em relação à conquista da igualdade é que ela venha através desse respeito à diferença. Né? A grande questão é essa, né? Do momento que a gente passa a respeitar a diferença entre as pessoas, a gente começa a caminhar, né? A dar um passo em relação a gente passa a dar um passo em relação à igualdade. Né? Afinal de contas, o ser humano ele é diferente, né? A gente está falando de igualdade, mas o ser humano ele é diferente entre si. No entanto, essa diferença ela acaba nos igualando, né? Afinal de contas, como já disse, todos somos diferentes, né? E do momento que a gente passar a respeitar então essa diferença e não existir mais obstáculos na sociedade para que as pessoas possam expressar essa diferença que elas possuem, aí a gente vai estar dando um passo muito grande em relação à busca dessa igualdade. Bom, eu não conheço muito bem esses termos. Foi algo recente para mim, não tenho nada muito aprofundado, mas eles parecem que caminham num sentido ao mesmo rumo, eles estão caminhando para o mesmo lugar. Posso estar errado também, não conheço esse termo. Mas os exemplos que me vêm à cabeça, no caso, se eu entendi direito, é o caso da Revolução Francesa e as revoltas populares que vêm acontecendo há muito tempo em vários lugares do planeta, no mundo todo, eu acho. Só que no caso da Revolução Francesa, ela foi bem sucedida porque teve a morte dos monarcas e o poder popular tomou o poder. O povo teve essa tomada de poder. E no caso das revoltas, que a gente mal fica sabendo, que acontece no mundo inteiro, inclusive hoje está acontecendo e atualmente tem acontecido também nos Estados Unidos, no Brasil e em vários lugares, acaba culminando na morte da população. E quem está no governo está cagando para tudo e continua no governo, continua no poder. E com relação à igualdade, eu acho que é uma ideia muito utópica para a gente, porque a gente tem uma ideia de igualdade muito romantizada. Parece que é um ideal que a gente nunca vai conseguir. E eu concordo que a gente nunca consiga, porque até de acordo com Schopenhauer, o ser humano é egoísta por natureza. E o mais próximo que a gente pode chegar desse ideal igualitário seria em pequenas comunidades, se todos vivêssemos em comunidades pequenas onde a gente conhecesse todo mundo.
não tivesse esse caos que é uma aglomeração de pessoas e desconhecidos e contatos que nem sempre te fazem bem. Então, se você tivesse um contato mais próximo com aqueles que vivem ao seu redor, você teria uma ideia de igualdade mais bem definida, sem falar da igualdade econômica e igualdade ambiental também, que é fundamental para que a gente viva bem. Creio que as mais claras mudanças são a questão da democracia e, consequentemente, a dos direitos humanos. Eu espero da sociedade uma empatia um pouco maior, conseguir compreender e escutar uns aos outros de forma mais adequada, embora eu não acredite que isso vá trazer para nós uma igualdade. Eu não acredito que a igualdade seja algo possível de nós alcançarmos pelos nossos próprios meios. Mas eu acredito que haverá um momento que essas coisas acontecerão, mas não por méritos nossos, mas pelo retorno de Jesus Cristo, que é o Criador de todo o universo, e restaurará a sua criação, e não onde todos aí serão sim iguais e todas essas coisas. Mas eu não considero que seja possível alcançarmos a igualdade aqui, embora nós devamos lutar por elas e fazer tudo possível para almejá-las. Bom, vamos à questão 3, então, relacionada ao desatar-se de problemas sociais e enigmas do universo. Como filósofa e estudiosa do filósofo, um dos pais da filosofia contemporânea, Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, eu digo em primeiro lugar que para a gente abordar essa questão, a gente precisa mudar os termos dela. O Wittgenstein, ele se propôs resolver problemas de uma tradição filosófica de mais de 2000 anos, e ele dizia assim, que a gente não deve resolver esses problemas, mas dissolver esses problemas. Ele diz que grande parte das problemáticas filosóficas de mais de 2000 anos são baseadas em equívocos, em pseudo-questões filosóficas, pseudo-problemas filosóficos gerados por confusões conceituais. Então, se a gente quiser abordar o problema do desatar-se, em primeiro lugar, a gente precisa deslocar a questão. Para a gente chegar ao desatamento dos nós sociais e dos nós do universo, dos enigmas do universo, em primeiro lugar, a gente precisa ver o ponto cego desses nós, que é aquilo que está mais próximo de nós, nós e nós, né, que são os nós da pessoa. Uma sociedade ela é feita de um coletivo de pessoas. Então, as pessoas são os nós que geram nós exteriores, nós sociais. Então, sem eu resolver o problema ético e moral do indivíduo, não existe solução para o nó da sociedade e nem para o nó que são os enigmas do universo. O próprio Aristóteles, quando ele fez a sua política, ele escreveu anteriormente a sua ética. E ele dizia que a base dos problemas políticos são os problemas éticos. Tanto que para você fazer política, isso supunha você passar por um trabalho com a filosofia, né? E o filósofo, ele trata em primeiro lugar dos problemas éticos. A filosofia, quando ela nasce com os pré-socráticos, ela ainda não é considerada um campo de saber próprio como objeto próprio. Ela só vai ganhar uma característica própria a partir de Sócrates. Antes de Sócrates, o filósofo era considerado um fisicista ou naturalista. A palavra fisicista vem de physis, que quer dizer natureza. Então, os pré-socráticos, eles tinham um olhar para fora, para os problemas exteriores ao indivíduo. Vieram as crises, né, da polis grega, e nesse ambiente de crise começam a aflorar os problemas existenciais, os problemas éticos, os problemas morais. O confronto de diferentes culturas, as invasões, levaram o homem grego a refletir sobre a grande questão filosófica, que é: quem sou eu? O filósofo, em primeiro lugar, ele se pergunta sobre quem sou eu, e não sobre o que é o universo, o que é o mundo, o que é a sociedade, o que é a política, tá? Filosofia significa amor à sabedoria. E essa sabedoria que a filosofia busca, em primeiro lugar, ela é autoconhecimento ou conhecimento de si.
A Escola de Filosofia de Platão tinha um portal de entrada onde estava escrito Gnote Celton, conheça a si mesmo. Para entender o papel do conhecimento de si, a importância do conhecimento de si e do cuidado de si, porque você se conhece para se transformar, as duas coisas vão juntas, tá? Não tem sentido eu saber quem eu sou e detectar todos os problemas da minha individualidade, da minha pessoa, se não for para trabalhá-los, ok? Para ilustrar a importância desse autoconhecimento, o conhecimento da realidade exterior, eu quero lembrar de um livro da literatura brasileira chamado A Luneta Mágica, que eu li quando eu estava no ensino fundamental, na época era um colegial ainda. No livro A Luneta Mágica, a personagem principal, ela pede pro luneteiro que ele faça uma luneta para ele ver a maldade das pessoas, porque ele se equivocava muito em relação a quem era bom e quem era mal e cometia erros. Então ele pega essa luneta para ver a maldade e passa a ver só maldade no mundo, em todas as coisas. E com isso ele se torna uma pessoa amarga, rancorosa, ressentida e isolada da sociedade, que não acredita em ninguém e mais nada. Então ele, insatisfeito com a luneta da maldade, ele volta ao luneteiro e pede a luneta da bondade, para que ele veja o lado bom das coisas. Só que a luneta da bondade faz ele passar por trouxa na sociedade. Uma pessoa rica pede dinheiro para ele e ele dá achando que a pessoa é boa. Uma pessoa pede para entrar na casa dele e rouba tudo. Então ele se vê pobre, né, e se ferra com essa visão de que tudo e todos são bonzinhos. Então ele volta no luneteiro e busca a luneta do bom senso, encontrando o meio termo entre uma visão exageradamente boa e exageradamente ruim das coisas. Então, para vocês verem como é importante a pessoa cultivar o bom senso, cultivar a racionalidade, isso é uma coisa individual, para que ela tenha uma visão correta da realidade exterior, dos problemas sociais e dos enigmas do universo. Aproveitando ainda a metáfora da luneta, o ser humano, ele é o centro de todas as perspectivas sobre o universo. Ele é o centro do mundo. Como dizia o filósofo alemão Friedrich Wilhelm Nietzsche, até a mosca, se ela pudesse falar, ela diria: eu sou o centro esvoaçante do universo. Tá? Então, sendo o centro de todas as perspectivas, sendo o homem essa luneta que vai enxergar a realidade e a realidade vai ser filtrada a partir dele, é muito importante que essa luneta esteja ajustada, não esteja quebrada, não esteja suja. Se eu pegar um telescópio com uma lente suja e olhar para a Lua, eu posso falar assim: olha lá, tem um homenzinho na Lua. Só que não é um homenzinho, é a sujeira que está na lente. Tá? Então olha só a importância de trabalhar com o indivíduo, com os olhos que contemplam a realidade, para que a visão da realidade seja lúcida e não cheia de equívocos, cheia de ilusões. Tá? O que é que suja essa luneta do ser humano, não permitindo que ele enxergue a realidade como ela é? Emoções negativas, por exemplo, quando eu tô com muita raiva que eu briguei com meu namorado, não é bom eu falar com ele, é melhor dar um distanciamento, com a família também, com os amigos, dar um distanciamento, esperar as emoções esfriarem, porque as emoções turbulentas, elas deturpam a visão. O homem é como um lago, como diziam os hindus, e um lago de águas calmas reflete com perfeição os objetos. Já um lago de águas agitadas deixa as imagens todas tremidas e turvas. Tá? Então as emoções negativas, os dogmas, visões muito fechadas que não permitem com que você aceite outras perspectivas sobre o mesmo fato, isso impede completamente de você contemplar a verdade sobre um fato, a realidade de um fato. Preconceitos também, por exemplo, se eu tenho um preconceito contra negros, eu vou dizer que todo negro é bandido, então quando eu ver um negro eu vou achar que ele é bandido. O preconceito deturpa a minha visão da realidade. O ser humano atingiu um nível de desenvolvimento tecnológico magnífico. Não tão elevado quanto de outras inteligências que habitam o universo, né? Mas é um bom desenvolvimento. Porém, esse desenvolvimento trouxe o quê? Trouxe mais desigualdade social, trouxe pandemias. Olha o momento que nós estamos vivendo. Uma pandemia gerada por um vírus, por causa de condições de higiene, relacionamento com os animais. Né? Na China, a gente sabe que nem direito dos animais tem, a forma como os animais são tratados lá é cruel. Então, de que adianta tanta inteligência se a questão humana foi deixada de lado? A gente pode falar do conhecimento em termos de um degrau. Então você tem, abaixo do conhecimento, a ignorância. No primeiro degrau, a inteligência, que é aquilo que move a ciência, que é aquilo que move intelectuais a encherem as prateleiras de dissertações e de teses que muitas vezes não são usadas para nada e que não vão fazer efeito nenhum no caráter e na evolução humana desses intelectuais. Então ignorância, inteligência,
Num terceiro degrau, nós temos a sabedoria, e aí nós estamos no nível da filosofia, mas a sabedoria ela é considerada um degrau, uma escada, como dizia o Wittgenstein, para a gente atingir uma coisa que se chama iluminação. Iluminados temos poucos, né? Jesus é considerado iluminado, Buda é considerado iluminado, tá? E é quando a gente atinge a iluminação que a gente contempla todos os enigmas do universo, todos os problemas sociais, face a face e não em partes, tá? E para a gente conseguir, então, ter uma visão clara dos enigmas do universo e dos problemas sociais e desatar-nos dos nós sociais e dos nós teóricos, em primeiro lugar, então, mais autoconhecimento, mais filosofia, mais conhecimento de si, e então nós estaremos aptos a resolver os problemas sociais e os enigmas do universo. Também temos um fenômeno muito interessante que a filosofia da ciência vem denunciar, que se chama a interferência do observador no objeto de observação. Esse fenômeno ficou muito patente nas pesquisas de física quântica, quando se percebeu que, dependendo do instrumento de observação, uma partícula poderia se comportar como onda ou como átomo. Existe outro conceito em filosofia da ciência que se chama inversão da ordem, modelo e objeto. Isso tem a ver com o fato que eu estou tentando colocar aqui, que é a importância de, em primeiro lugar, se pensar o indivíduo que observa a realidade, para então entender como chegar a uma visão mais lúcida e real da realidade. A inversão da ordem modelo-objeto consiste em que, quando o cientista chega ao modelo teórico para descrever um fenômeno natural, ele muitas vezes acaba se prendendo ao modelo e enxergando na realidade apenas aquilo que cabe dentro do modelo. O Kant chamava isso de os óculos, ou como se fosse, como os óculos do preconceito, né? Se eu julgo todos os negros são bandidos, toda vez que eu vejo um negro eu verei um bandido. Se eu usar um óculos cor-de-rosa, a realidade será cor-de-rosa. Meu modelo teórico é o óculos e a realidade é contaminada pelo modelo teórico. Se o óculos for azul, a realidade também será azul. Então é por isso que é preciso, em primeiro lugar, desatar o nó do indivíduo através do processo de autoconhecimento. Na filosofia grega isso era chamada de gnosis, e a gnosis ela faz um movimento para dentro para então sair para a realidade exterior, né? E eu sempre falo para os meus alunos que a filosofia ela coloca um portal. Pro lado de fora temos a ignorância, do lado de dentro a sabedoria e a iluminação. Porém, só atravessa esse portal aquele que faz o exercício do conhecimento de si e do cuidado de si. Um observador lúcido faz observações pertinentes. Um observador desajustado reflete o seu desajuste na sua própria visão equivocada e errônea da realidade. O pensamento filosófico existencialista ao longo do século XIX e XX seguiu diferentes doutrinas reflexivas. Dentre essas doutrinas, Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger são os que mais me chamam a atenção, um por ser ateu e o outro por ser teísta, e ambos possuírem a possibilidade de estarem certos. Mas para responder à pergunta, vamos basear no pensamento filosófico sartriano. Sartre diz: a existência precede a essência. Sendo assim, entendendo que os caminhos finais pelos quais cada ser humano irá desfrutar está intimamente ligado às suas escolhas individuais, embora haja sim pressões seletivas sobre o comportamento, embora haja sim pressões naturalistas que vão influenciar pragmaticamente a nossa existência e até mesmo a essência, isto é, que vão ditar as regras e normas, ainda assim possuímos a liberdade de questionar ou até mesmo ignorar tais condutas. Deste modo, desatar os nós a quais estamos presos é fundamental para o desenvolvimento do ser. Porém, não é uma regra geral. Não há limites ou regras pré-estabelecidas sobre como devemos ou não agir, isto é, conceitos metafísicos que ditam a nossa existência. Logo, o maior problema do ser humano, que não busca desatar os nós da existência, é de manter-se na ignorância, manter-se passivo diante da complexidade estarrecedora do universo, e para piorar, influenciar negativamente gerações futuras. Aceitar a mesmice que a sociedade impõe é completamente triste, desanimador e nem um pouco inteligente. Embora existir e não ser seja apenas uma questão abstrata do nosso próprio eu, contudo, apenas se manter no curto período de tempo que a existência permite desfrutarmos da essência de maneira passiva ou ativa é novamente uma escolha individual e devemos respeitar desde que essa escolha não influencie a liberdade individual de outros indivíduos.
Não há determinismos em nossas vidas, senão nossas próprias escolhas. Como diria Sartre, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com o que fizeram com você. Na questão 3, vocês falam em relação à questão do ser humano que não está desatado, né? E quais implicações isso poderia trazer para esse ser humano. Bom, eu entendo da seguinte forma, tá? Que esse desatar, ele é um indivíduo que está preso a determinados conceitos e não consegue olhar ao seu entorno e perceber que existem conceitos e valores diferentes daquele que ele prega, né? Diferente daqueles valores que ele usufrui. Então, acredito que uma pessoa que ela está atada a certos valores e a certos modos de agir, ela não percebe a diferença que a gente está falando desde a primeira questão, né? E ao não perceber essa diferença, ela pode vir a tratar o outro de uma maneira a não entender o outro e a não querer essa diferença, né? E a querer até eliminar, em casos mais extremos, essa diferença, né? Então, acredito que uma pessoa que ela está atada, né, como vocês colocaram na questão 3, ela não consegue enxergar muitas vezes essa diferença, essa diversidade que existe na nossa sociedade, né? Então, acredito que ela perde muito nesse sentido e podendo até, em alguns casos, se tornar pessoas extremistas, né? Querendo defender tanto os seus ideais, seus valores, e defendem infringindo, né, os direitos do outro, né, a ser quem ele quer ser. Eu discordo que exista esse desate, que a gente se associe de problemas sociais. O ser humano é um ser social. A gente não viveria fora de comunidade, então é impossível desatar desse problema social. A parte dos enigmas do mundo e tal até vai, porque tem pessoas meio fora e esse tipo de coisa, mas não sei se isso ocasiona algum tipo de problema. A parte do social, na verdade as duas, eles sempre ocasionariam os problemas que a gente já conhece, só que esses problemas variam de acordo com o local, com a época também que eles estão situados, e varia em diversas esferas, seja na interação que você tem com as pessoas da sua comunidade, seja a doutrina vigente, as leis, o modo de governo, a economia, esse tipo de coisa. Então são problemas que são muito variáveis. Eu não sei se eu conseguiria determinar, tipo, falar qual o problema que ocasionaria esse desate. Eu creio que aceitar as coisas da forma que elas são, sem necessariamente saber se elas são boas ou não, isso nos torna escravos delas e simplesmente levamos de qualquer jeito, como se isso fosse bom. Eu acho que essas consequências. Porém, também pensando no âmago de todo ser humano, e nisso eu penso junto com Agostinho de Hipona, João Calvino e entre alguns outros filósofos e pensadores, eu entendo que o problema do ser humano, o problema que está no âmago, ele não consegue desatar, que é a própria escravidão do ser humano sobre si mesmo, que é algo que o torna escravo de si, parecido com o conto de Narciso, só que numa tensão mais profunda ainda. Então, eu considero essa dificuldade por causa do âmago do nosso ser. A questão 4 coloca o conceito de homem-máquina, que acompanha o conceito de sociedade tecnológica, e pergunta se, na verdade, a máquina teria mais dignidade que o ser humano. Bom, de fato, o ser humano atualmente dá mais valor em bens materiais do que em pessoas. Por exemplo, você é julgado digno ou não pela roupa de marca que você veste, pela casa que você mora, pelo carro mais moderno que você dirige, pelo celular que você possui. O celular é uma máquina, o carro é uma máquina. Então, o teu valor e a tua dignidade
Não estão em você, mas as máquinas que você possui, tá? O ser humano idolatra a tecnologia dos ditos países de primeiro mundo. Idolatra as viagens ao espaço, os carros potentes, a Fórmula 1 com suas super máquinas. Então é óbvio que a máquina no nosso mundo tem mais valor e dignidade que os seres humanos. Quando a gente fala, por exemplo, uma proposta de um político aí, candidato a prefeito de Campinas, agora no ano de 2020, de implementar um cartão eletrônico do SUS, né, para você ter o seu prontuário eletrônico. Ele alega que o atendimento será mais humanizado. Mas quantas vezes você, que está aí me ouvindo, não foi ser atendido no serviço público ou qualquer tipo de serviço e recebeu na cara aquela frase broxante, que é: ai, o sistema não permite. Uma vez eu viajei 4 horas até outra cidade para fazer uma perícia médica, que é um absurdo. Você já passou por um médico, já tem um atestado médico, e você tem que ir num outro médico só para ele assinar um papel. Mais de 4 horas para chegar lá, e eu fui no dia errado, era no dia seguinte. E eu falei, por favor, eu paguei passagem, eu viajei 4 horas, eu ia ter que esperar mais 4 horas até o ônibus voltar para Campinas, tá? E aí o sujeito alegou que o sistema não permite. Então eu pergunto, como é que um prontuário eletrônico tornaria mais humanizado o atendimento das pessoas, né? Um prontuário eletrônico e um cartãozinho eletrônico do SUS vai trazer mais médicos, vai trazer mais remédios, vai trazer mais humanismo no atendimento? Bom, é óbvio que não. Mas enfim, o ser humano, ele é como o filho pródigo. Ele vai ter que desperdiçar toda a sua humanidade, todos os seus recursos naturais, todo o seu prazer e a sua felicidade para então a casa tornar, né? Quando ele reconhece, só quando ele perder tudo, toda a sua humanidade, toda a sua dignidade, toda a sua saúde, toda a beleza natural que foi dada pela criação, pela natureza, aí ele vai reconhecer que a paz, a vida simples e natural, a amizade, o amor são tudo que ele precisa para ter uma vida digna. Mas aí, enfim, até esse dia chegar, o ser humano reconhecer os verdadeiros valores e onde que está a verdadeira dignidade, muita destruição vai vir, muito caos, muita injustiça, muita catástrofes naturais geradas pelo efeito das super máquinas produzidas pelo homem, que só poluem a cada dia, né? Então, sobre o conceito do homem-máquina, eu posso dizer que ele é uma contradição em termos, né? O sistema em que nós vivemos, esse sistema capitalista, competitivo, ele não oferece dignidade, ele não oferece moradia, alimentação saudável, está tudo contaminado de agrotóxicos, não oferece ambiente de trabalho saudável. Como professora, por exemplo, trabalho em salas de aula às vezes destruídas, sujas, empoeiradas, com giz que é do passado. A gente tem lousa digital, mas não tem acesso, né? Giz que gera problemas respiratórios, a gente não tem água potável decente, a nossa água é cheia de resíduos químicos, tem muito cloro, a nossa água tem resíduos de remédio, de hormônios femininos, a gente não tem um ar respirável, nosso ar é poluído, as pessoas são submetidas a jornadas de trabalho extremamente extenuantes, e a forma como a sociedade é organizada, tudo isso adoece as pessoas. Então vocês não acham contraditório que essa mesma sociedade que adoece o ser humano exige que o ser humano tenha o rendimento de uma máquina, que ele seja perfeito e funcional e eficiente como uma máquina? Enfim, o conceito de homem-máquina é uma contradição em termos, e hoje se perdeu o valor da dignidade humana, e a dignidade, de fato, está apenas para as máquinas. Para responder essa pergunta, vamos basear no pensamento filosófico de Michel Foucault, de uma obra chamada Microfísica do Poder. O termo conhecido como necrobiopoder foi criado para exemplificar o porquê o Estado faz viver com base na norma e deixa morrer por não se encaixar nas normas. É possível considerar que máquinas sejam mais dignas que um humano um dia, embora não concorde nem um pouco com tal prática. Porém, é possível até mesmo aceitar que um dia isso aconteça em nível estatal, pois em nível social isso já acontece e o Estado ignora. Isto é, às vezes a vida humana não vale nem um smartphone, às vezes bem menos que isso. Coisas absurdas que estamos reféns de viver. Quando alguém assalta e ceifa a vida de alguém por conta de um objeto tecnológico, são exemplos claros que a dignidade humana está em ataque e o Estado ignora. Por fim, pensando do ponto de vista capitalista, o importante é a produção e o acúmulo de riqueza. Supondo que uma máquina produza muito mais que 100 humanos trabalhando em conjunto, analisando estritamente como um capitalista, a máquina teria mais valor que os 100 seres humanos. Ou podemos ir mais longe, se um dia aceitarem que máquinas são trabalhos que seres humanos fazem e dependem para as suas necessidades, o Estado não intervir para as suas necessidades humanas,
O poder coercitivo estatal estaria simplesmente deixando que máquinas tomem o lugar de humanos, e deixando que humanos morressem de fome ou por outras necessidades. Isso nada mais é que a necropolítica, muito exemplificada por Foucault, com dados e evidências. Portanto, não seria de grande surpresa que máquinas tivessem mais dignidade que o humano. Ou seja, que os aparatos para manter seu bom funcionamento fossem mais destinados a máquinas do que a própria vida humana. Simplesmente para manter todos os padrões e normas baseadas nessa sociedade hipotética. Pois isso acontece com pessoas trans. Isso aconteceu de maneira acentuada contra a população africana. Isto é, todo o povo preto. Meu povo, meu sangue. E ainda se perpetua. Não seria uma utopia uma sociedade em que máquinas tenham mais dignidade do que a própria humanidade. Na quarta questão, né, a questão se uma máquina tem mais dignidade que um ser humano, não acredito, não vejo assim. É óbvio que o ser humano ele tem muito mais dignidade que uma máquina, afinal de contas a máquina é um ser inanimado, né, é um ser que não pensa. Né? Muita gente acha que o computador pensa, é inteligente, né? Na verdade quem é inteligente é quem programou esse computador e quem faz ele funcionar. A tecnologia das máquinas, né? Fazerem parte do nosso cotidiano de uma maneira muito forte, ainda mais esse ano aí, né? Da pandemia, né? Onde todo mundo está nesse formato aqui, virtual, né? Acredito que então mesmo a máquina tendo esse papel muito importante na sociedade, não tem que ter mais dignidade que o ser humano, né? Afinal de contas, o ser humano, de novo, ele é único, né? Cada ser humano é um universo, né? As máquinas são iguais, né? As máquinas não fazem nada, são inanimadas, né? Só fazem se o ser humano programa elas, né? Então, de novo, acredito que o ser humano tem que ter dignidade e não a máquina, né? Claro que não. Como assim a máquina teria mais dignidade? Vocês parece que está confundindo o que é dignidade com produção, com perfeição. Eu acho que não tem nada a ver dignidade e perfeição. Com certeza, para mim, no meu ver, no caso, não é com certeza. As máquinas, elas não têm dignidade, uma vez que elas não têm uma interação emocional, elas não fazem parte da natureza. Então essa dignidade, eles não têm conceitos éticos, morais, para que seja possível que tenha dignidade. Eu não acredito que a máquina seja mais digna do que um ser humano. Pelo simples fato antropológico. Eu entendo que todo ser humano é criado em imagem e semelhança de Deus, embora essa imagem e semelhança não seja do estado inicial da criação. Então, por princípios iniciais, eu não considero uma máquina com maior dignidade. E também eu entendo que uma máquina é simplesmente um sistema com software que se desenvolve. Então ela não teria direito, por assim dizer, de ter uma dignidade maior do que um ser humano. Embora ela facilite nossas vidas, uma máquina é apenas uma máquina. E uma vida é uma vida, que é imagem e semelhança de Deus. Bom, então para finalizar a nossa participação nesse projeto, vamos responder a questão 5. A questão 5 diz respeito ao uso da tecnologia para padronizar as pessoas, para torná-las monótonas, peças de máquinas, todas iguais umas às outras, passivas, obedientes e conformadas com o status quo. A questão pede exemplos na contemporaneidade de uma rebelião antropológica contra esse conformismo. Então eu vou dar uma série de exemplos agora. Uma criança, quando ela se rebela com os pais, na verdade ela está expressando o não conformismo com esse modelo de educação dos pais. Um adolescente, quando se rebela com os professores na escola, também expressa o seu não conformismo com o modelo de educação que é oferecido. Uma mulher que denuncia uma violência sofrida, ela não está concordando com o atual estado de coisas e com o padrão social machista. O indivíduo pobre, sofrido, quando ele vai atrás de criar projetos para mudar a vida das pessoas, quando ele luta por sua comunidade numa associação de moradores, quando ele se esforça para entrar em uma universidade, vai contra o concordismo com essa realidade social e política injusta. Uma mulher, quando ela mostra os seios em um ato de protesto, vai contra o concordismo com a sociedade patriarcal. Uma pessoa que se ama, independente do que os outros dizem dela, indo contra, inclusive, o que a família diz dela, ela vai contra o concordismo com essa ideia de autorrebaixamento do homem.
O filósofo alemão Nietzsche dizia que o grande mal do homem contemporâneo seria essa mania de se colocar para baixo, de se considerar um nada. Então, quando uma pessoa se autoafirma, ela está indo contra o concordismo. Uma pessoa que, ao invés de julgar o outro, de apedrejar, compreende as limitações do outro e ajuda o outro a evoluir, essa pessoa também vai contra o concordismo de que devemos ser individualistas, de que devemos ser melhores do que os outros. Quando criamos a nossa própria moda, também vamos contra a ditadura da mídia e os padrões estéticos impostos pelas novelas e pelos grandes desfiles de moda e pelas marcas também famosas, Zump, Triton, Ibiza. Quando buscamos sair do egoísmo, da solidão, da depressão, quando buscamos amar o próximo e nos unirmos, vamos contra o concordismo com a fragmentação da sociedade. Quando a gente estuda, vamos contra o concordismo com a tendência a idiotizar, a mediocrizar as pessoas. Quando acreditamos em alienígenas e estudamos sobre isso, vamos contra a ideia de que somos o centro do universo. Quando grafitamos uma escola inteira que antes parecia um presídio e transformamos ela em um paraíso, vamos contra a ideia de que tudo é do jeito que é e precisa continuar assim. E quando fazemos isso, mesmo ganhando uma demissão de um projeto, vamos contra a ideia de que temos que concordar com tudo que o coordenador do projeto diz só porque ele é coordenador. Quando a gente dá a nossa cara para bater e peita as autoridades, também vamos contra o concordismo com a ideia de que temos que sempre obedecer. Quando arriscamos nossa própria vida para depor a favor de um inocente em um processo, vamos contra o concordismo de que é melhor você cuidar da sua vida. Você vai arriscar sua vida por causa do outro? Quando temos a coragem de peitar esse sistema medíocre e assassino, vamos contra o concordismo também. Quando peitamos um machista e sofremos até ameaça de morte por denunciar o abuso sexual de criança, estamos indo contra o concordismo contra a covardia da sociedade e o egoísmo. Quando deixamos de ir para balada para virar madrugada escrevendo um projeto de um instituto para ajudar mulheres e crianças vítimas de abuso sexual e violência, estamos indo contra o concordismo de que vamos viver pelo nosso próprio prazer e não se preocupar com o próximo. Quando olhamos para fora e vemos que todos os nossos problemas passam pelos problemas do outro, vamos contra o concordismo de que é cada um por si e Deus contra todos. Quando a gente peita a direção corrupta de uma escola para defender a merenda, a dignidade dos estudantes, preço mais baixo nos uniformes, que as verbas sejam aplicadas, e a gente sofre um processo calunioso por causa disso, também estamos indo contra o concordismo com uma situação injusta, desigual e desumana. E por fim, quando vivemos a fé de que podemos sim fazer milagres até maiores do que os que Jesus fez, aí sim vamos definitivamente contra o concordismo. O ser humano possui um potencial gigante que está sendo sufocado por uma máfia poderosa que quer fazer com que a gente acredite que nós não podemos mudar o mundo. Porém, ir contra o concordismo é acreditar sim que a gente pode mudar o mundo e fazer isso acontecer. Obrigada por me convidarem para participar em seu projeto. O método genealógico desenvolvido por Foucault evidencia a existência de como o exercício do Estado, ditando regras e normas, faz com que os que não se adequam não consigam sobreviver. Desse modo, ao analisar que pessoas heterossexuais possuem privilégios, como, por exemplo, terem disponível um profissional de saúde que considera atender às necessidades, um urologista, ginecologista, já demonstra que uma pessoa trans não está adequada ao sistema e o Estado não vê como emergência. Na verdade, muitas vezes nem vê como um problema, mas isso causa diversos problemas emocionais, psicológicos e muitas vezes tão traumáticos, combinam em problemas físicos na vida da população trans. Suicídio, automutilação, entre outras coisas. E a forma mais clara que eu vejo como forma de modificação ou rebelião é a anarquia. Isso ocorre quando o público universitário se reúne para evidenciar certos problemas, quando se reúne para apontarem as lacunas ou coisas que o sistema perpetua contra as minorias, quando eles se unem para protestos objetivos pelo fim da negligência estatal, pelo fim dos privilégios, entre outras coisas, pois as leis protegem indivíduos dependendo da sua classe, gênero, raça e status. Isso fica claro quando o cantor espanca uma mulher grávida e tudo é gravado e fica solto. O outro indivíduo é preso por anos por estar com uma lata de spray. São questões como estas que demonstram que a mudança de conduta dos políticos e classes dominantes nunca vão ocorrer, enquanto a própria lei amparar tais indivíduos. Desse modo, enquanto não houver uma conscientização e união das minorias,
minorias, das classes marginalizadas, e esses não aceitarem mais as normas e regras arbitrárias do Estado e classes dominantes, haverá a perpetuação da hegemonia e o monopólio de pensamento eurocêntrico, messiânico e totalitário existente no cotidiano de cada brasileiro e brasileira. Porém, existem grupos focados nessa mudança. Eu faço parte dos Vidas Negras Importam, ou Black Lives Matter. É uma forma de não aceitar as normas e regras, pois os escravos do século XXI não precisam ser caçados, transportados e leiloados através de complexas e problemáticas redes comerciais de corpos humanos. Existe um monte deles formando filas e implorando por uma oportunidade de trocar suas vidas por um salário de miséria. O desenvolvimento capitalista alcançou um tal nível de sofisticação e crueldade que a maioria das pessoas do mundo tem de competir para serem exploradas, prostituídas ou escravas. Uma última questão, né? Na questão 5 vocês falam vocês falam de um exemplo, né, que vá contra ao concordismo, né? Ele represente uma rebelião antropológica. Olha, um bom exemplo disso eu vou pegar numa imagem que às vezes aparece na internet de 3 menininhos que estão na cerca, né? Esses menininhos não conseguem, um é mais baixinho, não consegue ver a cerca, o outro é médio, consegue ver um pouquinho, o outro é maior, consegue ver tudo, né? Ele está na frente da cerca entre eles. E aí muitas pessoas falam que para ter uma igualdade, né, até voltando a uma das questões anteriores, esses menininhos teriam que ficar em caixotes ou em livros, né, e de modo que todos ficariam iguais e veriam o que está na frente da cerca, né. Para mim não é isso, né. Para mim o problema não é o livro, não é o tamanho deles, porque se a gente entender que o tamanho deles é a diferença entre eles e que não há nada de mal nisso, a gente vai ver que o problema não é o tamanho, o problema é a cerca. Então, na verdade, a cerca não deveria estar ali, né? O obstáculo não deveria estar ali, a sociedade colocou certos obstáculos, certos utensílios representados pela cerca. Então, o problema é a cerca, né? Então, a gente quer dar condições iguais, a gente quer que as pessoas saiam desse concordismo, né? Desse padrão de pensamento. A gente tem que tirar, então, esses obstáculos que existem na mente das pessoas, esses obstáculos que existem na sociedade e que fazem então com que a maioria pense igual, né? Com que a maioria acaba apresentando um padrão dentro da sociedade, né? Um padrão de pensamento, um padrão de conduta, né? Seja o padrão que for. Tá? Então eu acredito que é isso, eu acho que é essa linha, né, do respeito à diferença. Eu acho que essa linha do respeito à diferença, entendendo que o problema são as cercas, né, os obstáculos que são colocados, né, a gente entender que a diferença é algo bom, já é um bom exemplo dessa questão. Já é um bom exemplo da gente sair de um padrão de pensamento. Né? E é isso, viva a diferença, viva a diversidade que existe na nossa sociedade. Bom, é isso que eu espero ter contribuído. Tá? Os casos que eu consigo pensar, na verdade, não são muito positivos, são casos mais negativos, como o caso do terraplanismo, que é contra a ideia de uma terra redonda, como se a terra fosse plana. Bom, eu não conheço, mas tem várias evidências científicas que comprovam que ela é redonda. E não tem nenhuma evidência científica que comprova que ela é plana. E também tem o caso da vacina, para as pessoas que são anti-vacinas. E são esse tipo de casos. Eu acho que essas são as maiores evoluções antropológicas que temos no momento. Não que elas sejam boas, mas é uma revolução que é pautada em fake news e romances pessimistas, na verdade. Por exemplo, Transformers, que é a revolta das máquinas. Porque se uma máquina ela tem inteligência artificial, ela pode virar um ser humano, ter suas próprias emoções e fazer o que ela bem entende. E eu acho que não é muito por aí. Eu acho que essa é uma visão muito romantizada das coisas que a gente não entende e a gente acaba acreditando. Eu acredito que o contraste do concordismo que nós temos é expressado através dos meios artísticos, música, pinturas, entre outras coisas, vestimentas também que lutam contra uma padronização, pensamentos ideológicos e manifestações de protestos. Eu acredito que essas são as formas de se expor contra uma sistematização.
Bom, então depois de ouvir os nossos entrevistados, nós podemos concluir que todas as pessoas são dignas e devem ser protegidas pelos direitos humanos. Mas na prática não é bem isso que acontece. O nosso atual sistema, ele ainda carrega resquícios de um ideal totalitarista, hierárquico e desigual. E sim, em muitas situações, é considerada a tecnologia de uma máquina de mais valia que um ser humano. Porém, a nossa sociedade parece estar acordando para a realidade em que vivemos. E muitos movimentos dão voz, sobretudo, às minorias. Nós podemos concluir que o ser humano é muito mais do que algo material. É muito mais do que podemos ver, substituir, negociar. É vivo e por isso é possuidor de dignidade. Concluímos também que, apesar de nossos entrevistados serem de classe, gênero, idade e realidade distintas, é de senso comum algumas questões antropológicas. E visando isso no contexto da sociedade, podemos concluir que vamos caminhar para um futuro próspero, pois temos total consentimento do que fomos no passado.